conversar muito. Só no que já sabe, né? Jogar nos grupos lá. Agora tem um grupo de homens aí. Já vamos entrar. Todo mundo que está em pé, senta. Deixa eu fechar meu lenço. Vamos entrar 3 minutos antes. Não tem problema, não. Já estamos ao vivo, hein? Já estamos ao vivo, mas ainda não... Só um instantinho que eu estou... Mas já estamos ao vivo. Bom dia quem já está aí, entrando. Hoje eu estou ansiosa desde onde? A gente está ouvindo bem o senhor, seu Benjamin? Está tranquilo, está ótimo. Vendo bem, ouvindo bem, vai dar tudo certo. Hoje é uma novidade que a gente está vendo aí, ó, quarteto fantástico. Eu estou na maior expectativa por essa live e vai dar tudo certo. Gente, eu estou mandando aqui nos grupos rapidinho, um instantinho, porque o pessoal pede o link, então eu estou mandando. Mas, enquanto isso, ó, bom dia a todas e todos. Muito obrigada. Eu vou logo fazer alguns agradecimentos. Anunciar top. As pessoas têm me perguntado, têm falado comigo, Lisete, pô, que equipamento é aquele? Que infraestrutura é aquela? Montou estúdio? Não montei estúdio. A Rádio Manancial tem me ajudado aí, através do diretor André Felipe, na logística, para a gente estar levando essas lives. Né? E aí, ó, quem quiser, entra lá, ele faz esse serviço de produção, ele oferece, aí é com vocês, tá bom? Outro agradecimento, Diva Box, eu vou falar no final uma surpresa, porque ontem a Aline, que é a idealizadora do Diva Box, né, ela trabalha com maquiagem, ela pediu para fazer uma surpresinha aí para a mulherada que está sempre aqui nas lives. Né? E vamos fazer com os homens também, que aí presenteia lá as suas mulheres, companheiras, e por aí vai. Quero fazer um agradecimento especial aqui também a Fernanda de Moraes, que é quem me ajuda aí com arte. É uma equipe grande aí que trabalha com arte, mas eu vou falar agora especialmente da Fernanda de Moraes. Né? E o professor Ricardo, onde participei de uma live lá na Escola de Treinamento, espetáculo. Empoderamento feminino através do empreendedorismo. Vale a pena dar uma olhada lá, ou no Face da Escola de Treinamento, ou no YouTube do professor Ricardo Machado. Bem bacana também. Gente, a proposta hoje é quebra tudo, mas com respeito, com sabedoria. Né? O Sérgio até riu lá, Sérgio até riu. Quebrar tudo com respeito. Eu trouxe, na verdade, uma pauta para reflexão. As pessoas estão me pedindo muito. Você não vai falar de racismo, não? Falei, vamos falar de racismo, mas vamos fazer cortes. Vamos fazer recortes aí de forma transversal para falar dessa pauta. E a primeira pauta que eu escolhi foi justamente essa pauta falando sobre as prisões que acontecem não só no nosso país, tá? Fora do nosso país também, prisões por engano. E aí eu queria falar uns nomes para vocês, e eu queria que vocês pensassem, tanto os nossos convidados, que eu já vou falar cada um quem são, como as pessoas que estão escutando aí, o seguinte: o que tem em comum as pessoas que eu vou falar os nomes agora? Antônio Carlos, o Wilton, Claudete Oliveira, Júlio César, Janice Ferreira, Arte, Williams. Essas pessoas têm pelo menos duas coisas em comum. A primeira, são da cor preta. A segunda, todas foram presas por engano. Antônio Carlos ficou 7 dias preso. O Wilton passou muito na televisão semana passada, até esse caso. 54 dias preso. Claudete Oliveira, 9 dias preso. Júlio César, 10 dias preso. Janice Ferreira, 70 dias preso. E o caso mais emblemático que eu ouvi e triste, que foi Art Williams, que ficou 37 anos preso injustamente por um crime, acusado de um crime que ele não tinha cometido. E é assim que a gente mais ou menos vai abrindo aqui, mas aí eu quero estar apresentando a vocês o Jorge Benjamin, que é o pai do Leonardo Nascimento, que ficou preso por 7 dias,
acusado de um crime que não havia cometido, nem na linha do tempo do crime ele aparecia, mas ele foi preso. Quero falar que vai estar com a gente aqui ajudando aí fazendo contraponto nessa reflexão. Sérgio Júnior Freitas, graduado em administração pela FRJ, ex-pesquisador do Centro Ambiental do Jardim Botânico e representante do coletivo Jovem Abdias Nascimento. E Rosana Santiago, graduada em Serviço Social pela UERJ, pós-graduada em Políticas Públicas pela NESO e pós-graduanda em Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos pela NESO. Bom dia a todos. Eu vou dar a palavra para seu bom dia ao nosso convidado ilustre especial, Jorge Benjamin, que você possa dar o seu bom dia aí. Bom dia a todos. Meu nome é Jorge Benjamin dos Santos. Sou pai do Leonardo do Nascimento dos Santos, né, mais conhecido como DJ Leonardo, né, a qual ano passado nós passamos por um grande episódio de uma grande injustiça. Mas graças a Deus, né, mediante toda a luta, conseguimos provar a inocência do Leonardo, né? E hoje, participando dessa minha primeira live, para falar sobre um pouco do que aconteceu e sobre, né, o assunto sobre racismo também, e espero que possa corresponder com a curiosidade de todos que estão nos assistindo. Quero dar um bom dia a todos os espectadores, a todos que estão nos assistindo nesta manhã. Grande Jorge Benjamin, é o cara. Eu me aproximei do seu Jorge Benjamin porque, na época do fato, quando eu vi o filho dele sendo levado, passando na TV, eu olhei o semblante daquele menino pela TV, eu falei, esse menino não tem nada a ver com isso. E eu mandei uma mensagem no Messenger para ele, para o seu Jorge Benjamin. Mas achei que ele nem ia responder. E ele respondeu agradecendo, e dali a gente começou a amizade, começamos a dialogar. Agora, com a palavra aí, Rosana Santiago, assistente social. Dê o seu bom dia, Rosana, muito bem-vinda. Bom dia a todos e a todas. É uma honra e um grande privilégio estar participando desse Confabulando com uma, podemos dizer, uma mesa, né, tão seleta, de pessoas assim tão ilustres e comprometidas com essa causa. Então, eu tenho certeza que vai ser um tema bem instigante, que vai levar uma boa reflexão e até esclarecimentos mesmo para muitos que, infelizmente, também passam por esse tipo de situação. Verdade, verdade. E aí, muito orgulho, porque ele é filho de um amigão meu, tá? Um amigão meu, Sérgio Freitas Júnior, com a palavra, dê o seu bom dia, muito bem-vindo, é um orgulho ter você aqui, porque eu sou fã do teu pai, primeiramente, né? Meu amigo, e fico muito feliz dele ter aí uns filhos aí os caras são top, a família aí é muito seleta. Está contigo a palavra aí, dá o seu bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Eu espero agregar muito para esse debate. É um debate de extrema urgência no Brasil, uma vez que a gente entende que esses casos que acontecem de prisões injustas no nosso país, eles não são casos isolados, são rotineiros. Se a gente fizer uma revisão sobre toda a nossa história penal, nós vemos que isso tem a ver com a culturalização e demonização das pessoas negras no Brasil, ou seja, racismo. Então, é sempre bom a gente discutir essa situação, a culturalização do sistema penal brasileiro, não só do sistema penal, mas como todo o sistema brasileiro, todas as instituições têm esse vício jurídico, para que a gente possa entender as causas dessa problemática e a gente possa combater, para que essas injustiças no futuro não venham a acontecer. Sim, verdade, verdade. Eu, quando quis trazer essa temática, o coordenador do curso de Direito da Estácio de Sá Nova América, ele tinha sugerido que eu assistisse uma microsérie, né? E o nome da microsérie era Olhos que Condenam, era baseado no fato real, é baseado no fato real. Inclusive, fica aí a dica, quem tiver coração, porque eu fiquei 2 dias depois impactada com a série, e trata de uma história real de 5 meninos, amigos, que saíram para brincar num parque,
e naquele mesmo local houve o estupro de uma corredora, e esses meninos foram colocados na cena do crime e foram presos. E eu não posso dar muito spoiler aqui, né? Eu vou falar mais ou menos, porque vale a pena vocês assistirem. E eles foram presos, né? Foram condenados de forma injusta por um crime que não cometeram. Foi uma história real. Foi a maior indenização paga numa situação como essa nos Estados Unidos, né? Então, vale a pena vocês verem. Olhos que condenam. E na época que esses meninos foram presos, e lá as legislações são diferentes do nosso país, o menor tinha 14 anos, 3 de 15 e 1 de 16. A história é fantástica, triste, mexe, nos leva a uma reflexão, e a isso é mais corriqueiro do que a gente pensa. E eu estava lendo alguns dados lá de algumas plataformas que trabalham com justiça, segurança pública, e não existe dados oficiais de quantidade de presos de forma equivocada, por engano. Não existem esses dados, mas a gente sabe que é muito. Geralmente, você está sempre vendo na TV alguma coisa, né? Então, existe uma construção, uma ideia que no país nós temos... O Brasil ele é de uma impunidade, mas, na verdade, então, o Brasil ele é punitivista e seletivo. Só aqui que eu não consigo então, ver. Vou chamar aí Vou chamar aí o seu Jorge Benjamin agora, e queria que ele falasse rapidamente. A gente conversou mais ou menos ontem, relembrando o caso. Tudo tranquilo aí, seu Jorge? Ô, Lisete, tudo tranquilo? Sim, tranquilo, estou ouvindo. Queria te dar a fala agora, que o senhor pudesse falar rapidamente, como a gente conversou antes, como se deu o fato do dia que a polícia chega à sua casa e prende o seu filho, né? Como se deu? Por favor, conta para as pessoas entenderem um pouco como se deu tudo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. O fato se deu, né, no meado de janeiro do ano passado. Nós já tínhamos visto um noticiário do que tinha ocorrido, né, que um jovem tinha sido morto por defender a sua mãe. E nesse mesmo dia, meu filho com a minha esposa estavam comentando, falando: poxa, mãe, eu conheço esse rapaz, que covardia fizeram, né, que a gente era conhecido. Aí ele comentando isso no dia que saiu o noticiário. No dia seguinte do comentário que ele fez com a mãe, eu chegando em casa do meu trabalho, por volta das 18h30, né, que é o horário que eu sempre chego em casa, e como eu sempre faço, chego, beijo minha esposa, beijo meus filhos, e meu filho ainda estava em casa, mas ele falou: pai, eu vou ter que sair com um primo, que a gente vai buscar o carro dele que está na oficina, né? Eu vou com ele para vir dirigindo o outro. E assim eles fizeram, eles acabaram de sair. E essa oficina fica aproximadamente quase uns 12 quilômetros distante da nossa residência. E passando uns 10 minutos que ele já havia saído de casa, eu escuto, né? Estou em casa com a minha esposa e com as minhas filhas, escuto a campainha de casa tocar, e, na verdade, ela nunca tinha tocado desde quando a gente tinha instalado, já tinha um ano que a campainha não funcionava. E naquele dia ela tocou, berrou, aí a gente procurando para ver se era o celular, e quando deu por conta era a campainha. Então, eu corri até o portão para atender, porque da minha casa até o portão é uma distância de quase uns 15 metros. Mas quando eu cheguei próximo ao portão, e já tinha policial já dentro do quintal, de arma em punho, e gritando: Leonardo, nós queremos Leonardo. Aí eu perguntei: ó, os senhores procuram Leonardo Nascimento? Se for Leonardo Nascimento, é o meu filho. Mas só falavam Leonardo, falavam Leonardo. E eu comecei a falar: ó, se for Leonardo Nascimento, é o meu filho. E ele não está em casa no momento. Aí o delegado, que era responsável na época pela ação,
ele perguntou, mas por que teu filho saiu? Aí eu falei, ó, que eu saiba, ele não agendou nenhuma visita. E o que eu tenho conhecimento, ele é livre, ele tem o direito de ir e vir, né? Aí perguntou, mas ele não deveria ter saído. Eu falei, ele não agendou nada com ninguém. Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Aí eles perguntaram, e onde é o quarto dele? Foram entrando. Eu falei, o quarto do meu filho, e fui mostrando, né? Eles já estavam dentro da minha casa, não mostraram nenhum mandato, nenhuma ordem judicial, nenhuma ordem de busca e apreensão, mas foram entrando. Aí eles entraram no meu quarto, revistaram o quarto do meu filho, revistaram a mochila dele e perguntaram se ele tinha um boné. Eu falei, tem. Eu mostrei o boné dele, que era um boné do Flamengo, ele é flamenguista. Eles falaram, não, não é esse. Eu falei, o boné que ele tem é esse. E perguntaram pela veste que ele estava, qual era a roupa que ele estava no dia anterior. Né? Eu falei, ó, a roupa dele. Aí eu falei, a roupa, minha esposa foi no cesto, né, de roupa que ela põe para lavar. E ele estava, ela mostrou, olha, a roupa que ele estava vestido ontem, no caso era o dia anterior, no dia que ocorreu o crime lá no mercado. Ela falou, a roupa dele é essa. Foi lá, pegou a bermuda e a camiseta que todos viram no vídeo, né? E pegou e mostrou, olha, a roupa dele é essa. Ele falou, não. Aí eles cismaram, não é essa. Eu falei, não, a roupa do meu filho que ele estava ontem era essa. Então, ali, eles deixaram todo o material que nós apresentamos a eles e começaram a questionar, querendo que nós provássemos ou mostrasse prova contra nós mesmos, sem saber o que estava acontecendo. Aí eles saíram, sentaram na varanda da minha casa e começaram a escrever o que a gente ia falando e escrevendo. Aí minha filha também questionou ele. Vem cá, o senhor falou para o delegado, o senhor tem eu posso ver o mandato, a ordem judicial? Ele falou, não, a ordem aqui sou eu que sou a autoridade. Foi isso que ele falou para minha filha. E perguntando quem era a minha filha. A minha filha falou, eu sou irmão, eu sou irmã do menino que vocês estão procurando. Aí ele falou, não, mas nós somos autoridade, não tem mandato, o mandato somos nós. Aí minha filha ligou para o advogado falou, não, pede a ele uma cópia. E eles não deram, né? Não mostraram, só falavam que eles tinham. Aí eu perguntei, mas o que está acontecendo? O que meu filho está envolvido? Ele falou, teu filho está envolvido em coisas grandes. Eu falei, mas que coisas grandes? Aí eles falaram, teu filho está envolvido em homicídio. Aí nós ficamos desesperados, nervosos. Eu falei, não, meu filho não está envolvido, meu filho, que eu saiba, meu filho não tem nada. Aí eles questionaram, teu filho está longe? Eu falei, meu filho está longe, ele está distante. Aí foi, tem como você ligar para eles? Você tem o telefone do seu filho? Eu falei, tenho sim. E tem como ligar para eles? Tenho, praticamente me prontifiquei, né? Mas na hora do nervosismo, eu não conseguia ligar o telefone do meu filho. Aí minha esposa foi, né, do nosso telefone fixo, conseguiu falar com meu filho. E perguntou, Leonardo, o que está acontecendo? Aí ele falou, mãe, não sei o que foi. Ó, tem polícia, tem muita polícia aqui dentro de casa. Eles estão te procurando, dizendo que você está envolvido num crime. O que está acontecendo? Ele falou, não, mãe, eu não estou sabendo de nada, não. E ele já estava a 10 quilômetros da minha casa. Se ele tivesse alguma coisa dali mesmo, ele sumia. Ele falou, não, mãe, eu estou... Então, eu vou voltar para casa para ver o que está acontecendo. Vou ver o que está acontecendo. Então, nisso, ele retornou e eles ficaram esperando o meu filho chegar. Aí, o meu filho chegou, eu cheguei para o delegado, o meu filho é esse aí, apresentei o meu filho aí, que eles também não sabiam que era meu filho. Estavam procurando uma pessoa que eles não sabiam. Olha, esse é o meu filho, apresentei. É o que eles fizeram, né? Ali mesmo, eles pediram que eu me afastasse uns 5 metros e puseram meu filho sentado no chão e começaram a pressionar, questionando, né? Perguntando a ele, ou querendo que ele, né, provasse que ele era o autor do ocorrido, do crime, né? E ele falando, eu não estou sabendo de nada, eu não cometi nada. Mas eles o acusando. Aí dali o Algemar puseram uma viatura e eu perguntei, para onde vocês vão levar meu filho? Ele falou, seu filho vai para a delegacia, mas só para esclarecimento e vai estar retornando. Aí eu perguntei, eu posso acompanhar? Ele falou, o senhor pode sim, mas não na nossa viatura.
Falei, tudo bem, meu sobrinho praticamente me prontificou, me levou. Falei, não, vamos. E nisso que a gente está seguindo, né? Meu filho estava sendo pressionado dentro da viatura, né? Sofreu até algumas agressões dentro da viatura para confessar uma coisa que ele não tinha feito. E chegando na delegacia, eles já tinham né, o suspeito deles, do autor do disparo, era uma pessoa escura, mas eles esqueceram que no dia do ocorrido tinham dois assaltantes, um escuro e o claro. Então, eles teriam que prender dois suspeitos, né, um escuro e um claro. E na viatura já havia uma pessoa clara também presa, que eles também levaram lá para a delegacia. E que nós chegamos lá, eles começaram a pressionar meu filho, né? A delegada lá da titular da delegacia falou até algumas palavras, né? Que eu creio que foram umas palavras até meio racistas, chamando de negro, vocês fizeram isso, você cometeu, você é isso, é criminoso, é bandido, é vagabundo, né? E a gente estava distante, mas ouvindo todas as palavras que eles falavam comigo. E botava meu filho numa sala, depois tirava ele e levava para uma outra sala, e do lado de fora a gente ouvia barulho como se fosse um barulho de alguém batendo com um porrete na mesa ou tentando, né, aquele terror psicológico para que ele confessasse uma coisa que ele não tinha feito. Mas ele mesmo, sofrendo aquelas todas agressões psicológicas, ele manteve a palavra dele que ele não estava inocente, que não sabia, que ele viu a notícia, mas não sabia, não tinha participação em nada, ele não estava naquele lugar. E assim, prosseguindo... Entendeu? Seu Jorge, vou cortar o seu só um instantinho. Ok. Seu Jorge, sim, estou vendo. Vamos parar nesse ponto, porque eu quero fazer algumas colocações, eu quero chamar o Sérgio Freitas agora nesse momento, depois eu vou pedir a fala da Rosana, e aí que fique bem claro, para quem chegou agora, duas coisas. Primeiro, aliás, algumas coisas. Bem-vindos, muito obrigado pela atenção. Estou vendo até que a minha amiga, a doutora Érica Brito, está aí. Um beijo, muito feliz. Raimundo, Eliane Jacob, Carlos Fidalgo, Serginho, Aires, Marcelo, fiquei feliz. Professor Ricardo Machado, Tânia Almeida. Pessoal, compartilha a live. Tá? Segundo, a proposta aqui é trazer uma reflexão que esses fatos não são coincidência. Terceiro e muito importante, em nenhum momento queremos deslegitimar o poder e a importância da polícia. A polícia é uma instituição séria, eu tenho parentes da polícia, eu tenho amigos policiais, e eu confio e acredito na instituição da polícia. O papo aqui é mais amplo. Nós estamos falando da normatização através de um racismo estrutural que existe na sociedade. E aí é onde eu queria que o Sérgio desse uma fala aí. E aí eu vou pedir a vocês o seguinte, a gente está com atraso de delay. Então, por favor, falem alto e devagar. Mas eu queria que o Sérgio falasse o seguinte... muitas pessoas acham que é coincidência, por acaso. Mas você acha, Sérgio, assim como o caso que aconteceu com o seu Benjamin, e muitos casos, eu citei vários nomes aqui, quem acompanhou nas reportagens até alguns dias atrás, acompanhou a situação do Hilton, que foi tirado do seu local de trabalho, que o seu chefe falou que ele estava lá no trabalho, mesmo assim ele foi levado e ficou 54 dias preso. Você acha que isso é sequela, Sérgio? Isso é um resquício de um sistema escravocrata de mais de 300 anos, em que a sociedade ainda, ela de qualquer maneira, ela replica aquelas situações que aconteciam lá atrás? Queria que você falasse sobre isso. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Isso é uma resultante de todo o processo histórico que nós tivemos no Brasil. Mas é interessante pontuar duas coisas nesse caso que eu anotei aqui, que é a primeira, a gente teve uma comoção pública sobre o caso do garoto que morreu defendendo a mãe. Isso não é algo que não tem que questionar, isso é algo que comove as pessoas. Inclusive, na época, eu fiquei muito impactado com a situação. Na época, eu era um garoto jovem, e parecia ter uma ótima estirpe e tudo mais.
Mas aí, o que eu questiono? Eles tiveram uma eficiência muito grande em achar um culpado, né? Eles tiveram uma eficiência muito grande de culpabilizar alguém. E aí eles pegaram qualquer pessoa preta para que pudesse responder pela tal situação e dar uma resposta à sociedade. E a maioria das pessoas não se questionou sobre o porquê isso foi feito e por que quem foi pego. Né? Isso está dentro daquela situação de normalização da criminalidade negra. O segundo ponto que eu queria ressaltar é o dano que foi causado à família, né? Seja ele psicológico, seja ele moral. Uma vez que, na minha experiência própria, né, que eu observo na minha região, é que é o seguinte: quando você é criminalizado, seja por qualquer natureza de crime aqui, você sempre será visto como aquele criminoso. Por mais que você seja provada a inocência, você sempre é marcado como criminoso. Quando você passa nas ruas, as pessoas vão olhar assim para você: caraca, ali, ó, o Serginho foi preso. Ah, ele foi preso. Ele foi inocentado, mas ele foi preso. Então, assim, você fica para sempre marcado com a ideia que você foi preso. Isso causa um dano quase que irreversível a essas pessoas. Isso dificulta muito. Por exemplo, conseguir um emprego. Quando você vai se candidatar para o emprego hoje, as pessoas vão averiguar na internet a sua origem. E aí vão colocar o nome do rapaz lá, Leonardo, e eles vão ver que ele foi preso, mesmo que injustamente. Então, entende como é que esse dano é extremamente grave, principalmente para um século XXI, né? E aí a gente precisa entender o seguinte: é possível numerar centenas ou milhares de casos no Brasil de situações que foram parecidas, tá? E aí a gente tem que entender o porquê essas pessoas que são presas justamente, geralmente são pessoas negras, pessoas pretas e pardas, de origem humilde. Como eu falei, isso tem um processo histórico, isso tem uma origem histórica, mas aí perpetuar isso até hoje não faz sentido, não faria sentido, uma vez que a gente já entende que isso é uma premissa histórica que tem que ser superada. E aí existem duas funções que nós temos que fazer a primeiro momento. A primeira delas que eu anotei aqui é acabar com a imagem de preto violento, de preto lascivo e ladrão. Quando a gente, por exemplo, vê na TV alguma série, e já falando por minha conta, né, a minha militância pessoal, quando eu vejo na TV alguma série, novela, algo do tipo, que coloque a imagem de um homem negro como uma pessoa violenta, criminosa, né, ou desprovida de humanidade, eu não vejo mais essa série, eu não vejo novela. Eu fico até observando um pouco algumas emissoras que pregam luta antirracista e aí chegam na novela, sempre colocam mulheres e homens negros em posições subalternas, né, seja como bandidos ou arrombadores de loja, ou sempre como empregadas, não. Claro que não desmerecendo o trabalho doméstico, que é muito importante, mas nunca em posições de poder, em posições subalternas, né, sempre em posições de vulnerabilidade. E destruir essa romantização da pobreza, da vida negra. Porque é o seguinte, a gente entende que as comunidades, as favelas, elas se autossustentam, elas trabalham duro, elas superam todo o histórico de miséria que é imposto a esses locais. Mas a gente não pode romantizar isso. Na verdade, a gente tem que entender que essa precarização desses locais também tem a ver com a questão racista, com a questão eugenista no Brasil, mas, ao mesmo tempo, entender que essas realidades estruturais desses locais devem ser superadas. Se você perguntar para qualquer morador de comunidade hoje, o que ele quer, ele vai querer o mínimo, que é a questão de segurança pública e a questão da mobilidade. Isso tem pesquisas, eu posso até colocar os links depois. É básico, assim, mobilidade. O cara tem que ir para o trabalho, ele tem que lidar, seja com a troca de tiro, seja com a dificuldade de sair da própria comunidade, com lamaçal, com falta de estradas.
com dificuldade de andar entre os vielas. Então, essas questões têm que ser discutidas de forma mais séria, né? Exatamente, a comunidade. E essa questão da comunidade, ela só é uma resultante, como eu falei, da questão do racismo. Porque se a gente for parar para ver quem são as pessoas da comunidade, qual é a cor dessas pessoas da comunidade? E aí isso se leva a questionar, se essas comunidades continuam precarizadas porque o poder público é ignorante ou porque o poder público é racista e não quer superar essa realidade estrutural nas comunidades. Sim. Eu vou chamar, Sérgio, eu vou chamar a Rosana por um pouco, mas antes de chamar, primeiro, super feliz que eu estou vendo aqui a delegada Sueli Murá, minha amiga, delegada lá da Delegacia Especializada de Atendimento à Pessoa Idosa, Mônica Madeira, e o Edilane, Eliane Nascimento, Dona Neuza, minha vizinha, Júlio Silva, Efigênia, Luzier, show de bola, Marina. O Sérgio, que é esposo da Carlinha, minha amiga, ele é um policial sério, por sinal, ele colocou assim, temos que ter atenção para a diferença entre racismo e injúria racial. Enquanto a injúria racial consiste em ofender a honra de alguém, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, o crime de racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integridade de uma raça. Isso aí é um debate que depois... Não vou nem me aprofundar nisso aqui agora. A Mônica botou o seguinte, que para mim, inclusive, que ela colocou isso aqui, diante da recorrência, há como se defender esse modelo de instituição, uma instituição que não evolui, onde as práticas de abuso são recorrentes? Bom, eu vou continuar batendo o seguinte, eu defendo sim a polícia porque eu defendo a instituição. Infelizmente, dentro dessa instituição, existem profissionais não capacitados, ou de caráter duvidoso, ou sem caráter, ou sem moral, como existe em toda e qualquer profissão. Como eu sempre cito, eu gosto de citar isso, como você, às vezes, entra num restaurante, você é pessoa da cor preta, entra num restaurante chique, e aquele colaborador acha que você não tem condições e te trata mal. Quando você entra num estabelecimento que a pessoa acha que você não é digna de estar ali, e aí o estabelecimento paga, lógico, a polícia, as autoridades têm a sua culpabilidade os casos são recorrentes, estão acontecendo, então precisa se debruçar sobre o assunto, fazer um debate profundo para se equacionar essa conta aí, porque não pode também ficar por isso mesmo. Já não existe dados, porque se for levantar dados, a coisa é séria. Nós somos a quarta maior população carcerária do mundo. E dessa população carcerária do Brasil, 68% são de pessoas negras. E eu não vou... E aí é um debate aí muito longo, muito amplo. Lógico que tem pessoas que estão preocupadas, mas aí tem 41% desse número dessa população que nem passaram por julgamento. Então, às vezes, se o seu Benjamin ele vai falar mais sobre isso, se ele não tivesse corrido atrás, se ele não tivesse acionado a mídia, se os vizinhos dele não tivessem ajudado, talvez o Leonardo estivesse lá dentro ainda, como muitos estão. Como muitos estão, porque não tem alguém que vá lá brigar, porque a família perde a força. É onde eu quero que a Rosana entre, porque ela trabalha assistindo famílias de presos que respondem processo, ela tem a sua experiência com mediação de conflitos e ela pode dar uma contribuição nessa fala, como o seu Benjamin falou lá atrás. Ele ficou desnorteado, mas ainda bem que ele teve a lucidez, não, vou junto, vou procurar saber, e aí, com uma semana, ele conseguiu libertar o filho, porque senão ele poderia nem estar. Rosana caiu, quando eu queria que ela falasse. Deixa eu ver se ela voltou. Rosana, está me ouvindo? Faz a tua fala aí sobre isso aí, por favor. Pode falar sobre isso aí. Sim, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Como já foi dito, né, nós temos um racismo estrutural, um racismo que, infelizmente, é normatizado e naturalizado dentro do nosso país e fora dele também. Nós estamos vendo isso aí em vários locais acontecendo. E eu costumo dizer lá com os nossos assistidos que nós, né, falo com eles assim, carregamos uns 3 P's na testa: preto,
pobre e periférico. E exatamente por isso, nós hoje, que nós temos visto, que nós viramos um alvo certo. Jamais uma situação como essa que aconteceu aí com o seu Jorge e o filho dele aconteceria na zona sul da nossa cidade, do nosso estado, e com pessoas de cor clara. Isso jamais aconteceria. Por que acontece dentro da comunidade? Cadê o mandato? Não, ele não pode, não sou autoridade, sou mandato. Então, isso realmente é muito mais recorrente do que nós imaginamos. Nós atendemos diariamente, e eu costumo dizer que todas as vezes que os dias que eu saio mais sobrecarregada são os dias que atendemos a familiares, porque essa família ela vai presa junto. Não é o meu familiar, o meu filho foi preso. Não, a minha família foi presa. Nós fomos presos juntos, a família sofre junto. E aqui não diminuindo a dor de quem está lá dentro do presídio, porque nós que lidamos com essa situação toda, e eu falo nós que lidamos, porque quem está aqui do lado de fora e que só vê um presídio, uma delegacia, por televisão, por novela, por cinema, não tem ideia do que seja a realidade dos fatos. Então, quando nós que lidamos diretamente com essa realidade, nós sabemos exatamente o que se passa lá dentro, eu não quero aqui menosprezar a dor da pessoa que foi presa, mas eu ouso em dizer que o familiar aqui fora, ele sofre infinitamente mais. Ele é muito mais atingido por aquela situação, porque aqui ele fica no papel de ter que constituir provas, porque ele ainda vai enfrentar a total ausência do Estado, que infelizmente, não vai militar a favor dele, nós estamos dentro de um Estado punitivista que já olhou, esses olhos que condenam, já olhou para esse jovem, já o condenou, já entendeu que ele é culpado e vai puni-lo, e quer puni-lo a qualquer custo. Então, quando ele entra dentro daquela viatura, o destino dele ali, teórico, já está selado. E é preciso que se tenha um familiar, como o seu Jorge Benjamin, é preciso que se tenha essa família aqui fora que vai dar todo o suporte. E, infelizmente, dentro da nossa realidade, dentro do nosso país, isso não acontece com tanta naturalidade. São poucos os casos, eu aqui quero parabenizar e quero deixar toda a minha solidariedade a todos os familiares que passam por isso. Eu hoje fiz até um convite para minha amiga Vânia Sani para assistir a live, porque ela enfrentou, e ela, assim como o seu Jorge, foi uma guerreiraça que foi para a mídia, que gritou, que fez passeata, e só assim ela conseguiu reverter a situação do filho, que já estava lá dentro sendo punido, porque a partir do momento em que a autoridade policial chega na casa dele, o trato fez com esse DJ, senta aí, já começa a hostilizar e a querer que ele confesse algo que ele não fez, ele já está sendo punido, ele já está sendo... enfim. E, então, a família aqui do lado de fora é que precisa unir forças e estrutura para fazer o papel da defesa, para constituir provas, para ver as provas. Não é... eu vou constituir provas contra mim. São eles que vão ter que lutar para provar a inocência desse familiar. E não é uma situação fácil, infelizmente não são todos que conhecem, que conseguem, que têm essa estrutura, que têm o apoio, porque, pelo que eu estou entendendo do caso, o seu Jorge ele teve todo um apoio de vizinhos, de familiares, teve todo um suporte, e que algumas vezes isso não acontece, e nós vemos muitas mães lutando sozinhas. Eu falo das mães, seu Jorge, porque eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor, mas a realidade é que 90% são as mulheres, são as mães e as avós que vão lutar por esse filho, que não vão abandonar, que vão lá nas visitas, que vão pedir câmera. Eu já vi mãe, já recebi mãe que queria subir no poste para ela mesmo pegar a câmera para provar, porque o dono do estabelecimento estava se recusando
e a justiça não emitia lá a autorização, a solicitação que ela precisava, e o tempo ia passando, e o desespero, o senhor deve saber muito melhor do que eu sobre isso, o desespero vai aumentando do tempo em que eles vão ficando nessa situação de estarem presos, estarem custodiados pelo Estado, e os perigos que se corre até por conta do tipo de delito cometido. Então, é toda uma engrenagem, são muitos problemas que se enfrentam. Tem pessoas, como um caso que eu conheço, que o rapaz estava sendo acusado injustamente de ter assassinado um policial. Então, imagine o terror que aquela família viveu, dos riscos que ele estava correndo dentro da instituição, sendo inocente, mas em todo lugar que ele chegava, ele já era conhecido como assassino de policial. E essa mãe guerreira, que eu aplaudo de pé, ela lutou, ela moveu céus e terras, botou o mundo de cabeça para baixo, mas conseguiu a liberdade do filho. E tem um grande detalhe nisso, Elisete, que essa liberdade vem, eles constituem as provas, conseguem provar, mas o processo continua correndo. No momento em que se é permitida a liberdade provisória, isso não quer dizer, o nome já vem dizendo, né, liberdade provisória, não, naquele momento ali ainda não há extinção de processo, ainda não existe a prolação da absolvição, há reconhecimento de absolvição. O processo continua correndo e a luta dessa família continua. E assim como o Freitas disse, já existe aí todo um estigma, porque, infelizmente, nós ainda lidamos com uma outra situação. No momento em que acontece a prisão, a foto já é tirada e já é veiculada nas mídias sociais. E aí, o Brasil, o mundo, passa a conhecer aquela pessoa como um assassino, aquele que cometeu o delito que estão sendo dito ali. E para reverter essa situação, é difícil demais, porque as pessoas vão compartilhar que ele matou, que ele roubou, o que ele aconteceu, mas não vão compartilhar que ele era inocente, que foi feita uma justiça. E então é um longo processo que esse familiar, que essa família como um todo, como eu já disse aqui, a família fica presa junto, a família sofre junto, os pais não comem, não dormem, não conseguem se alimentar, é algo que nós acompanhamos de perto, e, inclusive, eu tenho uma situação de uma família onde o avô, o irmão, quando soube da prisão do irmão dele, ele surtou. Esse rapaz faz tratamento psiquiátrico até hoje. O avô entrou num estado de depressão profunda. No dia que conseguiram a liberdade do rapaz, ele teve um infarto fulminante, faleceu, ele não chegou a ver o filho, o neto, né, de volta em casa. E no dia do julgamento do rapaz, que depois ainda teve, né, julgamento e tal, o pai dele infartou. Então, só para vocês terem ideia do que aconteceu com esta família, foram três situações terríveis que vão causar sequelas assim irreversíveis para toda a família. Isso acontece com a minha esposa até hoje. Eu imagino. Verdade, verdade. Até vou pedir ao senhor Jorge Benjamin, ele vai estar com... Posso falar? Até vou pedir ao senhor Jorge Benjamin para ele falar. A Rosana botou, olha, várias pessoas comentando. A minha amiga, doutora Érica, falou: parei até o carro, estava assistindo, dirigindo, parei até o carro, concordo com o que está falando. Joelma Perruti, legal. Joelma Perruti é uma psicóloga do juizado, do grupo reflexivo do juizado de violência doméstica e familiar, comarca Nova Iguaçu Mesquita, trabalha com o juiz titular, doutor Otávio Teixeira, lá na violência contra a mulher, fez a live com a gente sobre a escola de homens, bombou, as pessoas estão pedindo bis, pedindo que passe a noite, porque muitos homens querem assistir, a gente vai estar voltando na semana que vem, estamos vendo aí como, né? Iracema, André Felipe, Rita Maria, Sônia colocou, ela e o marido passam com frequência, e eu posso falar realmente, meu primo, negão mesmo, chega de Hilux nos lugares,
a sociedade não entende. Não entende como... Peraí. Não aceita. A sociedade não aceita. O que essa pessoa está fazendo com esse carro? E aí tem que, o tempo todo, ficar dando explicações. Então, essa temática que a gente trouxe aqui não saiu da nossa cabeça. A gente vamos brincar de falar de prisões. Isso ocorre muito. Quando eu coloquei temerosa, falei, vamos jogar a bomba lá e vendo o que vai dar, né? E eu recebi várias mensagens de pessoas contando o que aconteceram na sua família. E aí eu queria, seu Benjamin, que o senhor se colocasse falando como foi esse processo seu de correr atrás para provar a inocência do seu filho, e teve que ser em tempo recorde, porque o senhor via, porque, como o Sérgio falou muito bem, foi um crime de comoção nacional, quem lembra disso? Eu falei que nós não íamos ficar falando o nome da mãe, trazer o nome do menino, até em solidariedade, respeito à dor dessa mãe, porque uma mãe que perde um filho sabe muito bem a dor que é. É uma dor grande. Aqui a situação é falar da injustiça e que a gente precisa se debruçar sobre esse problema, que não é um problema que acontece lá uma vez ou outra. Tem acontecido muitas vezes. Alguns casos chegam à mídia, outros ficam esquecidos, e tem pessoas dentro dos presídios pagando por crime que não cometeram. Seu Jorge Benjamin, como é que o senhor correu atrás disso? Como é que o senhor fez essa batalha para inocentar e tirar seu filho da cadeia? Sim, Elisete, como eu falava, né, o fato ocorreu e meu filho ele tinha sido levado à delegacia, que é próximo da gente aqui em Pedra de Guaratiba, e que ele ia ser levado só para averiguação e retornar, segundo a palavra do delegado. Mas chegando lá, depois de todo o questionamento, de todo aquele aparato que é natural, normal da polícia fazer, questionar aqueles que eles acham que é suspeito, e aí eles resolveram levar o meu filho já para a DH, né, Divisão de Homicídio, na Barra da Tijuca, na Barra da Tijuca. E aí minha filha acompanhou. Dali eu retornei para casa, que já era quase 20 horas da noite, eu retornei para casa, minha filha com a advogada, seguiram, né, atrás da polícia até essa delegacia. E no dia seguinte, nessa delegacia, né, como nós vimos aí uma palavra até que a doutora aí falou, que a gente, por foto, já é taxado, já é reconhecido. Então, meu filho, chegando nessa delegacia, no dia seguinte, ele já estava nas mídias, na imprensa, já como monstro, né? O nome dele já era monstro, prender o monstro que assassinou o jovem herói, né? E, graças a Deus, um jovem herói que foi para defender a mãe. Mas só que o meu filho já estava reconhecido como monstro, né? Através de uma foto que ele chegou na minha casa através de uma foto dele que eles pegaram no Face, por ele ser pessoa escura e morar próximo no local ocorrido, eu creio que deve ter sido essa a escolha, né? E pegaram ele com a foto dele já como suspeito. E para nós correndo atrás, eu fiquei sem chão, eu não sabia como agir, né? Vendo meu filho sendo transferido de uma delegacia e aguardando minha filha chegar, porque ela ia retornar com ele, né? Juntamente com o advogado. E quando elas chegaram em casa pela manhã, falou: pai, o negócio está difícil. O delegado está questionando muito, disse que não vão libertar, dizendo que é ele mesmo, que foi ele mesmo assassino, e está difícil a gente resolver. Mas isso já foi preso numa quarta, já era na quinta-feira. E minha esposa... É difícil mesmo, é difícil. É difícil. Eu sentia dor por ele. Na época, eu estava sentada no meu sofá e eu sentia dor por ele. Né? A dor, falei, gente, esse pai, essa família. E eu senti, falei, se fosse aqui na minha casa, porque a gente tem que pensar assim, gente, eu falo sem medo de errar. Na minha casa, enquanto o seu Benjamin se recompõe aí, na minha casa, meu irmão, ele sempre chega mais tarde. A gente só dorme quando ele está dentro de casa, porque essa é a situação da população preta. Isso é uma realidade, porque eu não sei se foi pego, não sei se foi levado por engano, não sei se foi confundido. E isso, é você viver vigilante 24 horas.
Né? Então, se recompôs aí, seu Benjamin. Continua, vai lá. Desculpa, a emoção sempre quando a gente toca alguém nesse dá uma assunto, água, alguém da casa do seu Benjamin dá uma água para ele, por favor. A gente, relembrando os fatos ocorridos, a gente se emociona, chora, e até hoje isso não sai da gente. Então, nesse dia, retornando, minha filha voltando sem ele, minha esposa entrou em desespero. Né? Ela começou a entrar em pânico, porque a mãe ela nunca abandonou o seu filho, ainda sabendo que seu filho nunca tinha cometido nenhum ato assim que deixasse todo mundo abalado. Então, a gente não sabia como agir. E minha esposa começou a entrar em desespero e pensar até mesmo em cometer um suicídio, se ele não retornasse para casa. E nós não sabíamos como agir agora. O que a gente vai fazer? O filho na delegacia, a esposa em desespero. E nós aí começamos, né? E de repente a nossa casa começou a encher. Os amigos souberam do ocorrido. E no dia seguinte a minha casa já estava cheia. Muita gente, muitos vizinhos. E eles falaram, olha, nós vamos ver o que a gente pode fazer. E começaram a formar grupos de WhatsApp. E começaram a ver quem tinha contato com a imprensa. E começaram a ver. E nesse dia, né, a minha esposa lembrou que o trajeto do meu filho, todos os dias à tarde, ele ia para um campinho de futebol de Gabó. E ela lembrou que nesse dia ele tinha saído no mesmo horário para jogar futebol. Então, ela lembrou, né, que no condomínio ao qual, né, a gente sempre passa, é próximo, sem câmera. E lá na delegacia, ele também sendo questionado, sendo pressionado, e ele conseguiu falar com a advogada para que ela visse as câmeras que, né, no condomínio. Então, quando ele falou isso, minha esposa em casa também tinha lembrado. Aí começamos, né, como é que a gente ia fazer para buscar, que a gente não tinha assim, muita afinidade com o pessoal do condomínio. E a gente pensando até, eles não vão ceder nada para a gente. Mas, graças a Deus, começamos a entrar em contato, minha esposa começou a entrar em contato, e aí conseguimos entrar em contato com o responsável lá das imagens, e eles praticamente, né, juntamente com a gente, começaram a ver ali, né, as gravações, e nessa gravação, né, foram horas de gravação, e quando a gente estava vendo a gravação, o condomínio já estava cheio de gente, então o pessoal não estava sabendo, estava assustado do que estava acontecendo. Né, e cheio de gente, os vizinhos, vindo gente de longe, vindo gente de todas as partes dos bairros próximos, começaram a se aglomerar ali, e alguns deles falaram para mim, olha, seu Jorge, nós já estamos aqui com pneu, com madeira, com tudo, olha, essa estrada aqui ninguém mais passa. Eu falei, não faça isso não, nós não estamos aqui para isso não vai tirar meu filho da cadeia. Ele falou, não, nós vamos queimar carro, vamos queimar tudo que passa aqui. Eu falei, não faça isso. Mas era o pessoal se movendo. Né? Mas, graças a Deus, eles conseguiram nos ouvir, porque eles iam fazer isso. Né? Aí eu falei, não faça isso. Nós estamos aqui vendo aqui a gravação e eu creio que Deus vai abençoar e nós vamos ver, conseguir provar que nós fizemos. Aí, nisso, o rapaz vendo falou, olha, aqui tem uma imagem. Aí começou a ver a imagem dele subindo e descendo. E aí começou a ver e mostrava o horário. Eu falei, esse horário aí é o horário que... É o mesmo horário que condiz lá na hora do assassinato. Eu falei, graças a Deus, então a gente tem que comprovar. Aí a gente pediu a ele uma cópia, ele cedeu, e nessa cópia a gente ia entregar ao delegado. Mas alguém falou, olha, não entrega agora não, primeiramente vocês, se eles colocaram na imprensa, vocês veem como é que pode ser feito colocar na imprensa. Nós temos amigos aqui que eles vão gostar de colocar isso na imprensa. Aí foi o que nós fizemos. Mas a gente não ia ocultar nada da justiça. Nós só queríamos responder também através da mídia, e depois nós passamos até para a cópia, para a polícia. Eles analisaram, fizeram a perícia, viram que não tinha nenhuma montagem. E aí, mas quando o meu filho, né, voltando lá no ato da delegacia, ele de um dia saiu de uma delegacia para outra, no outro dia seguinte ele já estava sendo transferido para um presídio. Como já tinha passado na mídia, a Record colocou lá no seu jornal o sensacionalismo, lá, prenderam o monstro. E quando ele chegou no presídio, todo mundo já conhecia. Alguém falou, quando jogaram ele na sala, falou, aí o monstro aí, ó, o monstro chegou.
Né? Isso era um código para que ele fosse até espancado e até morto lá dentro. Mas, graças a Deus, né, ele foi espancado, mas a vida ninguém tirou, graças a Deus. E chegando lá, já com o status de monstro, né, ele disse: pai, eu só pensava em você, na minha mãe e nas minhas irmãs. Né, mas, graças a Deus, não me aconteceu nada de mal. E quando, né, aí o pessoal começou a se mover, porque a gente não tinha, né, a gente estava de mão atada, não sabia como agir. Então, aquilo já não deu uma luz. Quando nós vimos o movimento de tanta pessoa, eu falei: meu Deus, eu não sabia que meu filho era tão querido e que a gente era tão querido no bairro. Então, todo mundo conhecia a nossa índole, né, a nossa conduta no bairro. Né? Pessoas que, às vezes, a gente só falava bom dia, boa tarde, mas estavam ali lutando com a gente. Né? E assim nós conseguimos agir. Mas nesse indo para a delegacia, para tentar falar com o delegado, provar que meu filho estava inocente, mas a gente não era ouvido, porque o suspeito era preto e eles, segundo ele, já tinham várias testemunhas que apontaram ele, que era ele mesmo. Eu falei: mas nós vamos provar que não é ele. Né? O nosso dever agora é correr atrás para provar que não é ele. Então, através da mídia, nós também conseguimos, né, frear um pouquinho a ação que ia acontecer dentro do presídio. Ele estava ali praticamente para ser morto. Né? Hoje, talvez, muitos falam, talvez ele estaria preso até hoje. Não, talvez estaria nem preso, estaria morto. Né? Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Né? A justiça foi feita. Né? O reconhecimento da polícia foi corrigido. Né? Nós não estamos aqui questionando ou atacando a polícia, mas só a maneira, né, de você olhar uma pessoa. É esse aqui, o suspeito é preto, então é esse. Né? Então, ele foi colocado no meio de pessoas claras para ser reconhecido. É lógico que o suspeito era preto, ele não reconheceu o preto, ninguém reconheceu o branco. Aí, então, nesse processo de a gente lutar, de vir para buscar, né, tentar, a gente indo para a delegacia, indo para o presídio, era período, né, era a semana do aniversário dele. E ele tem que passar o aniversário preso, né, isso pode festejar um ano depois. Mas, então, a gente nessa luta, né, e graças a Deus, os amigos de longe, e começou pessoas de outros estados também se prontificaram a nos ajudar, pessoas de movimento, né, negro também, né, se prontificou, e graças a Deus nós tivemos esse amparo todo. Tivemos, né, escritórios de advogados também se prontificando para nos ajudar, porque viram a nossa luta e viram que realmente havia uma coisa injusta ali. E a polícia, ela tem o papel dela de querer solucionar o crime, de provar, porque foi um crime que realmente foi de uma grande repercussão. Né? E nós não estamos questionando a polícia, mas eles tiveram um papel que depois conseguiram prender os culpados. Mas até a gente provar isso, a gente não sabia como ia agir. Até provar que meu filho era inocente, a gente estava correndo contra o tempo. Então, eu ia para a delegacia e preocupado com a minha esposa em casa. E ela falava: se meu filho não voltar, eu também não vivo mais. Então, o pensamento dela era tirar a própria vida. Então, ela começou a ter problemas de depressão, né? Até hoje toma um remédio, a pressão dela, né, descontrolou, e até hoje vive à base de remédio. E até hoje, quando escuta falar sobre injustiça, sobre prisões, dessas coisas de pessoas negras, ela não consegue ver televisão mais. Ela não consegue mais ver, né, noticiário policial. E, às vezes, né, orando para que muitas coisas saiam de nossos corações, porque nós sentimos isso até hoje. E, graças a Deus, né, quando lembra, a gente ainda chora. Mas, e dando graças a Deus que hoje poderia ter uma coisa pior que poderia ter acontecido com o nosso filho.
e graças a Deus não aconteceu. E uma coisa boa que, nesse processo todo, muitas famílias também que haviam filhos lá em Estado também, vendo o nosso exemplo de lutas, conseguiram fazer também o mesmo movimento, lutar e provar a inocência dos seus filhos, né? Como a nossa amiga aí falou sobre as mães, né? O papel da mãe que não desiste. A minha esposa também ela não desistiu, apesar de que ela não estava junto com nós na rua, no movimento, mas ela queria o filho em casa, ela estava lutando. Então, ela tem um papel muito importante nisso, porque através dela nós conseguimos as imagens, conseguimos o condomínio, conseguimos, né, colocar tudo em mídia para correr contra o tempo. Então, o povo começou a se mover, fazer passeata nas ruas, parar trânsito, só não fizeram queimada, porque eu falei para eles, não vão fazer nada que impeça as pessoas de ir vir, porque as pessoas têm o direito. Então, o nosso movimento era pacífico, a gente fechava a rua, quando o sinal fechava, a gente entrava na rua. O sinal abria, a gente liberava para que o povo pudesse, né, retornar para suas casas tranquilo, não teve quebra-quebra, não teve nada disso. E até mesmo um policial que estava lá falou, olha, eu nunca vi um movimento como o de vocês. Vocês não estão dando trabalho para a gente, não estão quebrando nada, não estão impedindo ninguém. E, né, até o policial se prontificou também de sinalizar as ruas, nos ajudando, porque viu que a gente não estava impedindo ninguém, só queria mesmo provar a inocência do nosso filho e chamar a atenção do Estado, porque, como o Estado, ele não está do lado daquele que tem o filho preso, daquele mesmo que foi justo, eles não estão do lado, eles não correm atrás, não te dão nenhuma esperança em que eles vão te ajudar, que eles realmente estão ao favor daquele que está sendo injustiçado. Mas eles procuram, né, de uma certa forma, te colocar ali e resolver a situação que eles têm que resolver. Mas não procura de uma maneira, por exemplo, meu filho, ele era suspeito. Se eu sou um suspeito, eu tenho que ficar de olho, observar, para poder provar que realmente, além de suspeito, ele é o responsável por aquele ato. Então, não foi assim, foi muito rápido, não procurou investigar o suspeito, ver se realmente ele tinha uma outra ocorrência anterior, se ele tinha alguma antecedência criminal, né? Não foi assim, pegaram ele é o suspeito, então pronto. No momento que eu sou suspeito, eu posso ser levado até a delegacia, prestar um esclarecimento e retornar. Meu filho era suspeito. Ele foi pego para prestar um esclarecimento e não retornou. Né? Com 2 dias, estava no meio de quase 100 homens perigosos, né? Pessoas que realmente, alguns perigosos e alguns que estão lá até injustamente, como ele encontrou com a cela que ele foi julgado. Chegou para ele, conversou com ele. E, graças a Deus, esses homens que, né, a qual foi entregue lá, eles pararam para conversar com meu filho. Eles poderiam agir rápido sem ouvir ele, mas pararam para ouvir. E, ouvindo meu filho, eles falaram, olha, eles até falaram assim desse termo, meu filho contando, olha, neguinho, nós estamos vendo que você não tem cara de quem mata ninguém, não, cara. Você está aqui de bucha. Essa foi as palavras deles. E aí, né, quando nós colocamos na mídia, e ocorreu um fato lá, mas alguém falou, olha, esse neguinho aí não é culpado de nada não, está passando agora que ele não tinha acesso, mas alguém lá tinha acesso às reportagens. E viram que realmente não tinha, aí deu a freada, porque se nós não botássemos na mídia, a ação do que ia acontecer com ele lá dentro do presídio, a gente não ia conseguir impedir. Então, através dessas imagens, ato de muito pior foi travado. E alguém viu e falou, olha, está passando aqui a reportagem do menino aí, ó, ele não é culpado, não. Nós estamos vendo aqui o noticiário, então, procuraram ver. Aí a polícia começou a investigar o caso, começou a correr atrás para buscar os verdadeiros culpados. E nisso, meu filho, né, teve que passar o aniversário lá. Mas, graças a Deus, né, os amigos que nós tivemos força mesmo através dos amigos, porque senão a gente não sabia. Talvez meu filho não estaria em casa mais, ou até mesmo a gente não estaria mais andando sobre essa terra, porque a gente pensamos em muitas coisas. Né? A gente, como ser humano,
a nossa mente ela pensa em muitas coisas boas, coisas ruins. E não vou dizer que não é diferente com a gente. Nós passamos, né, pensamos em fazer coisas ruins, mas tivemos força para superar e fazer as coisas boas. Porque vem pensamentos ruins. Né? Às vezes você vem ódio de polícia, vem ódio disso, mas a gente fala, não, a polícia ela faz o papel dela. Então, ainda que, às vezes, de uma maneira, talvez, no nosso ponto de vista, errado, mas a gente sabe que, talvez para a gente, um ponto de vista errado, mas tem a correção, tem como agir, e eles conseguiram corrigir em tempo, e o caso foi esclarecido, e o meu filho ele passou por coisas terríveis, né? Que às vezes a gente fica até assim de comentar, de falar, e graças a Deus hoje, ele falou, meu pai, se não abrisse uma porta, se as portas de emprego não abrissem para mim, porque na época eu estava sob o benefício do governo, né? Estava sob o auxílio-desemprego, e ele foi mais questionado porque não estava trabalhando, até de vagabundo ele foi chamado, mas ele provou, ele mostrou os documentos que ele deu auxílio-desemprego, mostrou a carteira de trabalho, que ele recentemente estava desempregado, eu falei 3 meses que ele estava desempregado, porque na empresa que ele trabalhava começou a decair lá a produção e eles tiveram que cortar funcionário. Ele foi um que foi cortado, mas estava sob benefício do governo e correndo atrás de emprego, né? Procurando emprego, buscando emprego. Mas ele foi questionado também mais porque ele não estava trabalhando, né? Então, ele não estava trabalhando e a cor é diferente, né? Como a pele negra. Então, ele foi questionado por isso. Preto, desocupado, é vagabundo. Então, foi... Né? Esse é o meu pensamento. Não vou dizer que a polícia julgou ele por isso, mas o meu pensamento foi esse, que ele foi mais preso porque era escuro, desempregado e foi chamado de vagabundo. E eles julgaram, eles levaram, mas graças a Deus ele fala, pai, hoje, né, eu dou graças a Deus que a Supervia, né, abriu as portas para ele. Mesmo sabendo que ele ainda estava com processo, né, na justiça, porque ele foi solto, mas o processo dele ainda estava correndo, até os outros que foram presos ser julgados, ele ainda, naquele momento, ele ainda era o responsável pelo ato, né? Ainda estava sendo responsabilizado, até que a justiça liberou ele, soltou ele da prisão, mas o processo dele ainda estava ali, né? Em aberto. Então, ele ali, se provasse a inocência dos que foram presos, ele retornaria à prisão. Porque o processo, ele foi o primeiro a ser preso, e o processo estava correndo nas costas dele. Mas, graças a Deus, né, isso foi solucionado, e a Supervia abriu as portas para ele e falou, pai, se a porta de emprego não abrisse hoje, né, ele seria um menino revoltado, não sei como seria o agir dele hoje, como seria, né, o proceder, o estado de vida dele hoje. Eu poderia ter um filho, né, talvez revoltado com tudo, contra todos, ou entrasse para o lado errado, continuava no lado errado, mas graças a Deus ele tem um pensamento bom e conseguiu superar, né? Não sei o coração dele, mas graças a Deus a gente vê o proceder de cada, vê que é um menino que está conseguindo superar tudo isso que ele passou, né? Coisas que só ele mesmo sabe, tem coisas que ele contou para a gente que ele passou lá e tem coisas que ele ainda não contou para nós. Ele sabemos que foi coisas terríveis, né, que ele não relatou e guarda com ele mesmo. Né? Então a gente nem questiona, a gente só os pede a Deus registros ficam, né? Os registros. Verdade, a marca fica para sempre. Então a gente só pede a Deus para que o coração dele continue um coração bom. Os registros ficam. Verdade, gente. Sim. Não, ele está, então, inclusive o Leonardo está aí, entrou aí na live, está mandando abraço para o senhor. O meu professor Rafael Pacheco, que legal ter o senhor aqui, falou, o sistema é pesado e bastante cruel, é uma herança secular. O Sérgio falou sobre isso. Triste, temos que viver ainda hoje situações assim, né? A Tânia fala do tema é muito importante, a Sônia está falando aqui, temos que ressaltar o pai. Realmente, na época, a mídia bateu muito na tecla do a postura da família, a postura do pai
fez toda a diferença nessa situação. A Débora Freitas falou, só estão falando verdade, triste realidade. Rosimeire falou aqui também que, poxa, ela ficava muito preocupada com o filho na rua. Né? A Débora Freitas está falando aqui, orgulho do meu sobrinho lindo e inteligente. Está falando para você, Sérgio. É para você, tua tia aqui. Hein? Deixa eu falar. A gente está... Olha, eu ficaria aqui horas, mas o dado está passando, então eu quero dar a última... Quero que o Sérgio fale aí. Eu vou fazer uma pergunta, a gente fale rapidinho. A gente tem 8 minutos para acabar tudo. Consideração final, última fala. É o seguinte, enquanto isso, seu Benjamin toma uma água, Rosana. Sérgio, o sistema, né? A gente está falando, né, que o racismo ele é estrutural e estruturante. O sistema ele corrobora para que a sociedade aponte tudo que for negativo para a pessoa preta. Né? Por exemplo, a gente com certeza teria uma outra visão se chegasse lá, o rapaz falou, não tem como fugir disso, isso é uma realidade. Se fosse um rapaz da cor branca, você ia pensar 2 vezes, será? Acho que não faria isso. O sistema nos empurra para isso, apontar, julgar e já condenar, porque você vê que etapas foram puladas aí nesse processo do Leonardo, né? E ele foi parar no presídio. Né? Em 3 dias ele estava no presídio. Né? Se a gente for ver, não é bem assim que acontece a situação. Fala aí para gente. Então, quando a gente vai ler, por exemplo, Vigiar e Punir, do Michel Foucault, a gente entende que existem aparelhos de manutenção da ordem. Né? E aí o Estado tem uma norma de ordem, e essa norma de ordem é promover a cultura racista até os dias de hoje. Tá? Vale se questionar, por exemplo, do porquê, quando você tem uma empresa de aviões, o piloto não pode pilotar o avião e deixar ele cair e ele continua com o emprego. E quando você tem, por exemplo, uma instituição, uma delegacia, em que você tem várias prisões com vários vícios de erros jurídicos, você mantém a mesma estrutura de comando daquele local. Você pode até ter policiais com excelentes intenções, com excelente formação, mas se você mantém um delegado racista naquele comando, você vai ter sempre casos racistas. Isso é um questionamento básico que a gente pode fazer. Tá? Agora, estou dando um caso recente aqui, que está em voga, no caso do rapaz que era traficante de animais exóticos, né, em Brasília. Ele foi picado por uma naja. O Brasil, no caso do Instituto Butantan, usou todas as reservas de antiofídico para que esse rapaz pudesse sobreviver. Foi provado, de fato, que ele traficava animais, e não só ele, vários amigos, e que tinham policiais, no caso da família dele, envolvida nesse caso, que ocultavam essa situação. Ao acordar, ele não foi preso, ele voltou para casa. E como a mídia tratou esse rapaz? Tratou ele como estudante de biologia. Ou seja, ele sabia que aquela cobra era perigosa, porque ele é um cara da área, né? Ele sabia que era uma questão ilegal, porque ele traficava no mercado negro, mas ao mesmo tempo ele também tinha noção que a origem social dele, a cor de pele dele, garantiriam que ele tivesse a liberdade caso ele fosse condenado. Condenado não, caso ele fosse pego, porque condenado ele não foi. Inclusive ele nem julgado ele foi. E aí o nosso país, ele tem um detalhe que também não é muito dito, que é o seguinte: 1 em cada 8 homicídios no Brasil são investigados. 1 em cada 8 homicídios no Brasil são investigados. Isso quer dizer que se a gente fosse fazer uma proporção, em 800 homicídios, 100 são investigados. O que geral que são revisados. No caso do Leonardo, né, ele já estava para ser fechado. Se não fosse pela questão da família, reforçando que ele era inocente, ele teria sido condenado. Né? O homicídio, o crime dele, né, que ele foi acusado, não teria sequer sido revisado. Então, a revisão foi feita pela própria família. Então, a gente tem que se questionar, por exemplo, se não só o sistema que é racista, mas se também ele possui falhas na sua própria estrutura jurídica, na sua própria estrutura de punitivismo. Porque essa proporção de investigação ela é muito baixa, dada
ao projeto de país que a gente quer ter, dada a proporção nacional que a gente quer ter. 1 em cada 8 homicídios serem investigados é um número muito baixo, né? Na realidade, o ideal é que todos os homicídios fossem investigados, por mais que sejam numerosos. Porque uma vez que você investiga, você entende a raiz, a natureza desses homicídios, de onde eles vêm. Só para concluir aqui, como a Elisete já falou anteriormente, 41% dos presos brasileiros ainda não foram julgados ou esperam por marcação de julgamento, tá? Ou seja, quase 50% da população carcerária do Brasil, que é a 4ª maior do mundo, embora nosso país não seja a 4ª maior população do planeta, ainda espera julgamento. Ou seja, quantos Leonardos, quantas Bárbaras Quirinos, né, estão presos justamente no país? A gente não tem essa proporção, né? Mas a gente sabe que se a gente for na prisão, ou se a gente olhar qualquer foto aérea de presídio, a gente vai ver que a maior parte da população dos presídios é preta ou parda. Verdade, Concluo. Verdade, Sérgio. Eu queria que a Rosana falasse aí um pouquinho mais aí, rapidinho, sobre, por exemplo, todo mundo está falando aqui, inclusive nos comentários, da participação efetiva do pai, né, da família, na irmã. Isso é essencial nessa situação, Rosana. Isso é essencial. A família ter... Alguém tem que ter uma lucidez ali, porque é complicado. Alguém precisa estar lúcido nesse momento para poder... Você lida com isso, você trabalha com famílias, você faz mediação, você vê isso com frequência? O que você pode falar sobre isso? Acredite, nós lidamos com isso diariamente. Esse é um problema que existe todos os dias. Agora, com essa questão do George Floyd, as pessoas estão dizendo que a cada 23 minutos ou 23 segundos existe um George Floyd no nosso país. E é exatamente isso que acontece. E essas injustiças, elas são diárias e, infelizmente, muito mais corriqueiras do que nós possamos pensar ou imaginar. Eu ouso dizer aqui que o seu Jorge nunca imaginou que ele passaria por uma situação como essa. Então, nenhum de nós está livre de viver isso. E a gente não vai ficar se preparando. Como vamos nos preparar? Na hora que o dia mal chega, na hora que a coisa acontece, é que nós vamos viver na real e entender o que se trata. Eu lido com mães todos os dias que passam, e um dos maiores problemas do nosso país é a falta de informação e a falta de conhecimento. Eu tenho certeza absoluta que essa filha que esteve do lado do seu Jorge durante todo o tempo, que conseguiu acionar um advogado, que conseguiu acionar pessoas, essa mãe que ficou em casa e que conseguiu pensar, existe uma câmera, tudo isso foram fatores totalmente decisivos e fundamentais para que se chegasse à comprovação da inocência desse rapaz. Se não fosse isso, ele já estaria condenado, como o seu próprio Jorge falou, poderia já até ter sido morto, devido a toda a repercussão que teve o caso e as circunstâncias lá dentro da própria instituição. E todos esses danos, eles seriam totalmente devastadores, não só para ele, quanto para toda a família. Então, o familiar, ele tem esse papel fundamental, e o que nós vemos acontecer hoje é que os direitos são totalmente violados, são inacessíveis. Acreditem, falam-se muito de acesso aos direitos. Para muitos, para a maior parte da nossa população, esses direitos eles são inacessíveis. Como vai entrar... Já começa pela vestimenta para poder adentrar um fórum, para chegar a uma defensoria, o modo de falar, de se comportar, tudo isso vai ser decisivo, tá? E discriminatório para a solução desse caso. Nós trabalhamos lá, muitas das vezes, orientando pessoas, acredite, orientando, desse jeito que você precisa se colocar, é assim que você pode falar. O que ele disse, essa questão, vamos quebrar, vamos incendiar, são as armas que se tem. Então, muitas das vezes, eu tento conversar com familiares e dizer, se você chegar na sala da defensoria gritando, querendo quebrar,
Senão, a única coisa que você vai conseguir é sair presa desse lugar. Não vai conseguir acessar o teu direito. Então, nós precisamos estudar os fatos. Quais são as possibilidades? O que nós podemos fazer? Existe alguma câmera? Então, levar essa família a essa reflexão, a conseguir parar, ter um momento de equilíbrio, porque o desespero é terrível. E tudo que se escuta nesse momento é assim, não tem mais jeito, acabou, para esse aí acabou. E ainda tem os que falam assim, tem certeza que ele não fez? O senhor conhece mesmo o seu filho? Em casa, todos eles são bonzinhos, mas será que não fez isso mesmo? Então, durante todo o tempo, a família ainda tem que lidar com esses questionamentos, com essas situações em todos os lugares, às vezes até dentro da própria família. Dentro da própria família, bem que eu sabia que ele não era tão bonzinho assim. Bem que eu sabia que não era dessa forma. Então, esse familiar ele fica no meio de uma situação onde a mídia está massacrando, é vagabundo, fez isso mesmo. Olha, cara, tem pessoas que olham e falam assim, olha para ele, a cara dele já diz que ele é ladrão, foi ele que fez. Tem cara de monstro, é monstro. Isso é um monstro. Aí vem logo a bestialização da pessoa, ela deixa de ser humana, para virar um monstro, um animal, qualquer outra coisa. E nessa situação toda, a família vai ficando, muitas das vezes, tão debilitada, mas tão debilitada que ela já começa a acreditar assim, não, realmente, será que ele não fez? Será que não estava no lugar errado, na hora errada, com uma pessoa errada, e aí vai ter que pagar por isso mesmo? Eu sou pobre, ninguém vai me ouvir. Eu morando aqui onde eu moro, sou favelado, quem é que vai me dar ouvido? Então, nessa minha fala, eu quero deixar um apelo. Eu quero fazer um apelo a todos nós que temos família. Não permita que os teus olhos sejam os olhos que condenam. Porque muitas das vezes, nós, quando olhamos essa situação, nós mesmos já condenamos. Olhamos e dizemos, é ele. Ele é o culpado. Graças a Deus prenderam o monstro. A gente não coloca Deus nessa situação. Que nós possamos refletir mais e sermos mais críticos, não nos deixarmos levar por qualquer informação que chega de maneira, muitas das vezes, tão deturpada. Imagine agora você, nesse momento, o seu familiar, o seu filho, o seu sobrinho, o seu primo, como eu recentemente tive um que foi acusado de roubo, e no dia e no horário ele estava dentro do aeroporto trabalhando. Foi uma luta por conta da pandemia que nós conseguíssemos a folha de ponto para provar que aquele rapaz estava trabalhando. Já estava jogado dentro de um presídio, ficou quase um mês dentro do presídio. Um menino que trabalha desde os 9 anos de idade. E então, na mídia já estava estourado, que ele até roubar carga já estavam colocando como assaltante de carga de caminhão. E não permita que sejam os teus a condenar mais um. Ajude esse familiar, preste bem atenção. Imagine você vendo o teu filho sentado no chão, como o seu Jorge viu, sendo hostilizado, sendo humilhado e sendo forçado a assumir uma culpa que ele não tem. O que aconteceu com ele pode acontecer comigo. Eu tenho filho. Pode acontecer com cada um de nós. Então, que nós possamos parar para pensar e não sermos esses olhos que condenam, e condenam todos os dias, e condenam muito. Quem nunca ouviu, preto rouba, é preto. Tem certeza que foi ele que roubou, tem certeza que foi ele que matou. Coitado desse pai, coitado dessa mãe, não sabe o que tem dentro de casa. Isso nós escutamos diariamente. E eu quero aqui deixar um beijo muito grande no coração de cada mãe, de cada pai, de cada avô, de cada avó. São muitas as avós que passam por essa peregrinação. Vocês não têm ideia do que é a peregrinação. Meu familiar foi preso. O que eu faço agora? Ninguém te informa, ninguém te diz. Você vai da delegacia vai para Benfica, de Benfica chegam lá, foi para Bangu onde? De que maneira? Muitos não têm condição financeira para custear as passagens, para fazer
visita é um processo extremamente vexatório e doloroso. Então, eu quero te dizer, pai, mãe, avô, avó, não desista. Tudo isso que estão dizendo para você, que não tem jeito, que não vai ter jeito, que vai ser condenado, que já acabou, não acredite nisso. Lute. Pare, procure alguém, procure alguma pessoa que possa te dar uma orientação. Eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Procure a Defensoria Pública, mas com sensatez. Chegue, peça ajuda. Chegue lá e diga assim, eu preciso de ajuda, me ajude, me oriente, me dê uma orientação. Vá, procure a Defensoria Pública do seu município, vá até lá. Não, o importante é que você não desista. O fator decisivo para a liberdade, para a absolvição, ou para que a justiça seja feita na vida do seu familiar, pode estar nas suas mãos, através da tua luta, através da tua perseverança, através da tua garra. Se o teu filho, se o teu familiar está te dizendo, eu não fiz, acredite nele. E lute por ele. Encontre forças, peça forças a Deus, procure pessoas, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar, que vão te orientar. Se precisar gritar, grite. Se precisar ir para a mídia, vá. O que precisar fazer, com coerência, faça, mas não desista. É isso. Muito bem. Eu, como sempre, Rosana, representando. Gente, a gente passou muito. Geralmente eu não passo de 11, no máximo 11h05. A gente já está com 11h20. Então, eu quero primeiro encerrar com uma frase que diz o seguinte: alguém foi agredido, dominado, ameaçado, degradado e violado. Isso já deixou de ser um problema, é uma pandemia. Isso é uma frase da microsérie que deixa que vocês precisam assistir. Olhos que odeiam, e que me impactou e me fez trazer à tona esse papel. Eu quero agradecer imensamente ao senhor Jorge Benjamin por ter aceitado de vir aqui reviver, porque quando a gente fala, obrigado, a gente revive. A gente revive a situação. E ele veio para poder ajudar outras pessoas. A Érica falou, quando são presos, querem forma para onde são levados. A Rosana falou, verdade, né? Mônica Silva, obrigado, Sônia. Rosana, tu arrasa. Sérgio, tu arrasa. Seu Sérgio, muito obrigado, porque o senhor, com a sua fala, pôde chegar ao coração de muitas pessoas. Eu sei que foi dolorido o senhor reviver isso tudo novamente, sua mulher, sua família, as pessoas que estão acompanhando, o próprio Leonardo, mas que isso possa servir para que ajude outras pessoas. Então, rapidinho, eu queria que... Sérgio, deixa seus contatos aí, quem quiser procurar. Sérgio vai estar comigo numa outra live, porque o Sérgio tem muito a falar, cara. Um cara pesquisador aí do tema. Eu não, eu sou curiosa. Eu vou lá ver para me proteger, então eu tenho que saber das coisas. Mas ele não, é um cara pesquisador, um cara que se debruça sobre o assunto. Deixa aí seus contatos. Primeiro Sérgio, depois Rosana, deixa seus contatos. E eu vou deixar a última fala de agradecimento e despedida com o senhor Jorge Benjamin pela generosidade de coração em ter vindo até aqui hoje, se expor mais uma vez, colocar a sua família em voga mais uma vez, mas uma causa maior. Precisamos combater isso. Muitas pessoas sendo presas, muitos lares sendo destruídos por prisões equivocadas. Fala aí, Sérgio, deixa seus contatos. Então, meu Instagram é Serginho_RFJ, tá? Vocês podem também me adicionar no Facebook, Freitas Júnior Sérgio Ricardo. Eu vou ter o prazer de adicionar todos vocês e poder conversar até pelo Message, tá? Só queria deixar uma última fala para todo mundo aqui. A gente discutiu muitas coisas, a gente falou muitas coisas, mas o interessante é pensar como a gente pode superar esses problemas que são estruturais, tá? E na minha concepção, um dos primeiros passos para que a gente possa superar esses problemas estruturais é colocar pessoas pretas em espaços de poder. E eu vejo isso como votar em pessoas pretas, construir coletivos negros, construir organizações negras, para que essa visão de subalternidade que é imposta sobre nós, essa visão de marginalidade seja destruída a partir da própria realidade, né? Quando a gente ocupa esses espaços de poder, a gente dá uma resposta que a gente pode revidar a qualquer problemática que possa ser causada sobre a nossa comunidade.
E não só isso, a gente pode gerar condições de vida superiores para nós e até mesmo pessoas não pretas que vivem ao nosso redor. Então é só isso. Queria encerrar minha participação de hoje trazendo essa reflexão a todos vocês. Show de bola. Rosana, contatos? Podem me adicionar também, tanto Instagram quanto Facebook, a Rosana Santiago. Eu estava procurando aqui o número lá do núcleo para contato, o número de celular pelo Zap, mas eu não consigo ver porque eu estou usando o celular, mas depois eu vou deixar aí nos comentários, eu coloco o número de WhatsApp que nós estamos trabalhando com ele nesse momento de pandemia, e no Fórum de Mesquita, após a reabertura dos fóruns, o nome do núcleo é NAN, onde nós temos assistido... É o número, Rosana? Oi? Rosana, que é o número do NAN? Quero. 2797 8671. Isso mesmo. Esse é o número do NAN, que por hora, esse número é um número fixo. Então, por hora, só a partir do dia 27 que nós vamos estar lá. Eu queria passar, era o do WhatsApp. Eu deixo depois nos comentários aí, porque eu não tenho aqui. Não tenho aqui em mãos. Se alguém aí do NAN estiver me ouvindo e puder colocar o número do nosso Zap, eu agradeço. Bom? Ótimo. A palavra é sua, o senhor deu show. Quando se emocionou, eu tive que me segurar aqui, seu Jorge, para também não chorar junto, né? Porque eu falei, como é que eu vou do comando aqui começar a chorar? Mas o senhor foi verdadeiro, muitas pessoas dando parabéns, agradecendo por trazer a temática, a importância da temática. Eu fiquei feliz porque quando eu coloquei, eu fiquei meio apreensivo, mas logo depois recebi várias ligações, mensagens de pessoas passando por isso e que já passaram. Então, ao Senhor, eu deixo o meu respeito à sua família, pela sua luta, e como vocês, com dignidade, né, saíram disso. O seu Jorge Benjamin é isso aí, sempre. Liga para ele, troquei várias vezes, ele na maior educação, uma classe. Não, Elisete, você faz como você achar melhor. Falei, gente, eu quero uma porção dessa paciência e dessa calma e dessa tranquilidade. Se despede aí por nós, seu Jorge Benjamin, e muito obrigado desde já. Obrigado, Elisete. Deixar um abraço aí para o seu Sérgio, para a Rosângela, e especialmente para você, que nos convidou para estar participando dessa live. E a todos que estão nos assistindo, todos que estão fazendo seus comentários, quero agradecer a todos e pedir aos pais e mães que têm passado por esse mesmo processo, que não desista, se una, que a família esteja unida. Nós conseguimos realmente lutar porque a família se uniu e permanece unida. Então, esse foi o passo principal da nossa luta, para a gente conseguir resolver, foi se unir com a família e os amigos. Às vezes, a palavra de Deus fala que há amigo mais chegado que um irmão, e realmente nós sentimos isso quando nós passamos esse processo. Amigos que realmente mostraram verdadeiros irmãos também que estavam sempre conosco. E agradecemos a todos, a toda a população brasileira que participou mesmo distante, participou junto conosco nesta batalha, nesta luta. E deixo o meu abraço para todos, para todos, e quero agradecer por essa oportunidade. Eu disse que não ia me emocionar, falei comigo mesmo, mas não tem como não se emocionar diante dessa lembrança que a gente jamais, isso vai ficar uma marca, então jamais a gente vai esquecer. Então, não é porque nós superamos coisa que a gente não vai se emocionar, a gente se emociona porque temos sentimento. Mas agradeço a todos que junto conosco participaram e a todos que estão, aos pais, mães, como a gente colocou, avós, filhos que têm passado por esse processo. E mesmo no escuro, grite, não deixe de gritar. Nós demos um grito no escuro, que a gente não sabia como agir, não tinha nenhum aparato, mas mesmo no escuro a gente gritamos. Então não deixa de gritar, grite por socorro, pede ajuda
e tudo vai ser esclarecido, tudo vai ser solucionado. Então, quero agradecer a Deus e que Deus abençoe a todos aí. Um grande abraço, Elisete, a todos aí da Rádio Manancial, a todos que têm nos dado esse amparato aí, que estamos, né, realmente passando para todo o público, né, esse caso sobre o racismo e todos aqueles que estão sendo discriminados, que não baixe a cabeça, lute pelos seus direitos. Tá? Obrigado aí a todos. Obrigado. Gente, ó, termino assim, ó. Punho cerrado. A luta, vidas negras importam e que a gente possa combater. Muito obrigada a todos. Todo mundo que ficou resistente aí até o fim. A gente passou 1h30 de live. Nunca aconteceu isso aqui, hein? Vamos estar fazendo outras, levando outros temas. O pessoal pode mandar lá por direct, por message. Se inscreve lá no canal do YouTube. Estou colocando os vídeos lá. Instagram, @Elisete Barroso. Vamos seguir, vamos à luta, que a vida não para, mas... Vai estar gravado lá, né, Elisete? Deixa Vai estar gravado para a gente assistir? Tá, fica gravado. Já tá no Facebook, já fica gravado. No YouTube eu jogo depois. Tá bom? Tá ótimo. E no Facebook tá, porque eu marquei todos vocês. Gente, muito obrigado. Vocês ficam aí. O pessoal, tchau. Dá tempo de deixar o telefone? Eu consegui aqui. Deixa aí. 999-777-212. Repete. 999-777-212. Esse é o WhatsApp e a gente consegue orientar e conversar por Zap. Beleza. Vocês fiquem aí. Pessoal, tchau, abraço. Vou deixar o meu, Elisete. Vai deixar o telefone, quem? Posso deixar o meu? O seu Face eu marquei lá, já marquei o pessoal, mas fala aí, o telefone, o Zap. 969224 Repete. 969224 Tá ótimo. Show de bola, gente. Mas eu vou botar também lá nos comentários, tá bom?